Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Aparição assustadora. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o marido dela e com a irmã mais velha dele quando ainda eram crianças. Nessa época o marido dela tinha 6 anos de idade. Bom, naquela época as casas ainda tinham um quintal, tinham um muro baixinho e uma grade, que era um portãozinho também baixinho. E o marido dela e a cunhada dela, né, o marido e a irmã dela, que eram crianças, estavam lá brincando. Quando de repente a irmã dele parou com o olhar fixo num lugar. Ela ficou paralisada, olhando para o portão. E o marido da moça que nos conta esse relato, no caso o irmão dela, falava e falava com ela e nada dela responder. Então ele resolveu olhar para o mesmo lugar onde ela estava olhando, que acredito eu que era para trás dele, sei lá, para ver o que estava acontecendo. E ele se deparou com a imagem mais grotesca e horripilante da vida dele. Havia um homem com um manto marrom de capuz na cabeça, como se fosse manto daqueles frades de igreja católica, sabe? Tipo, sei lá, de cantos gregorianos, de monge, não sei. E esse homem estava com as mãos, com os braços passados por entre as grades do portão, e a pele dos braços e do rosto dele eram queimadas. E ele aparentava ser careca também. E do rosto dele escorria sangue. E escorria tanto sangue que chegava a pingar no chão. E as crianças reparavam nisso, que o sangue pingava no chão. E a única palavra que aquela pessoa, aquele ser pronunciou foi: "Me dê um copo d'água." Quando aquele ser, aquele homem falou isso, os dois começaram a gritar e saíram correndo. E a irmã do marido dele entrou primeiro na casa e no desespero e no medo, ela entrou e trancou a porta. E trancou o irmão pra fora, que berrava, feito doido, coitado, com medo que aquilo viesse atrás dele. E o marido dela, que era o garotinho na época, disse que ainda olhou pra trás pra ver se aquilo vinha atrás dele. E não tinha sumido não, o homem ainda estava lá no portão. Os pais dele estavam na sala assistindo TV, por sorte, e foram lá abrir a porta e saber o que estava acontecendo, por que daquela gritaria. Então começou os um falar por cima do outro, tentar explicar, e gritando e com medo, mas quando olharam pro portão já não tinha mais nada, nem ninguém lá. O pai dos meninos até saiu na rua e foi lá olhar para ver se realmente não era alguém que estava por lá, né? Mas realmente não tinha mais ninguém na rua, nada no portão. E nem o sangue que as crianças diziam pingar no chão, não estava lá, não tinha sangue no chão. E eles até hoje contam essa história e juro que não é mentira, tanto que os dois viram. Foi o marido dela e a irmã do marido dela. Os dois viram a mesma coisa naquele dia. Diz que na época o pai deles até falou: será que não é alguém que estava com uma fantasia de carnaval? Porque estava mais ou menos na época. Mas e o sangue que estava pingando no chão e não estava mais lá? Vai saber que tipo de espírito era esse, hein? Sei que ele tinha sede. Talvez de uma época passada, bem passada daquele local. E se vocês gostaram desse relato, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!